que é o talento? O que significa isso, né? E de que maneira que ele evolui? Como que ele se apresenta? Vamos trazer um pouquinho do conceito para todo mundo poder ter uma interação maior com o que a gente está falando? Claro, quando a gente fala de talento, né, muitas vezes o pessoal pensa, talento é uma pessoa, talento é uma coisa, o que é talento no final? A Gallup, ela faz estudos no mundo todo e ela entende muito da opinião das pessoas e tenta entender performance e estuda já a questão dos talentos há mais de 50 anos. E ela trouxe uma definição muito legal de talento. Talento é um padrão recorrente natural de pensamento, sentimento ou comportamento que pode ser usado de forma produtiva. É o nosso potencial mais natural para o alto desempenho. Ah, que bacana, Caleb. E me fala uma coisa, quando você traz esse conceito, existe alguma coisa que provoca uma maior confusão das pessoas, que elas misturam com talento, e que isso não significa talento? Para a gente, preciso a gente trazer aqui hoje para as pessoas clareza, para a gente prosseguir, depois abordando talento por talento, falando de uma forma mais profunda. Então, uma coisa importante é a gente separar a diferença entre talento, competência, ponto forte, que muitas vezes as pessoas confundem. Talento é uma habilidade, ponto forte, como assim, né? Então, uma coisa é a seguinte, a competência, o ponto forte, algo que você precisa fazer bem feito e com consistência, ele é um resultado. Ele é o resultado do seu esforço, daquilo que você faz, e o talento é a base. Só que o talento não funciona sozinho. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa fala, ou eu tenho talento, ou eu tenho esforço, e aí, né? Ou eu sou preguiçoso e tenho talento, então o talento cuida de si só, ou tenho muito esforço, e talento não importa. Talento não importa, talento aí, deixa os especiais terem, né? Deixa os especiais terem. Olha só, sabe o que a Gallup descobriu? Todo mundo é especial. Você é especial, eu sou especial, nós somos especiais. Só que sabe o que é? Ninguém é especial em tudo. Todo mundo tem talento, mas ninguém é talentoso em todas as coisas. Uhum. E aí, quando você fala, Caleb, que o talento ele não vem sozinho, ele precisa estar acompanhado, o que você quer dizer com isso, né? E esse talento acompanhado, ele leva a gente para onde, né? Tem essa questão de ter de ser especial, né? De a gente saber que a gente tem algo na gente que é único. Mas de que maneira que a gente entende esse talento acompanhado do que leva para a gente aonde? Muito legal. Então, o talento ele não se resolve sozinho. Para eu poder desenvolver o ponto forte, que é uma alta performance consistente, eu preciso agregar conhecimento, experiência, prática, técnica. Então aí é onde entra o esforço. Eu preciso de talento e de esforço. Só que só talento não resolve e só esforço não resolve. E muita gente acaba sempre falando isso. É só esforço, esforço, esforço. É só talento, só talento. Não, precisa dos dois. E fica a dica aqui. Os dois juntos dá muito certo. Dá muito certo. Ô, Caleb, mas peraí, vamos deixar aqui, tentar trazer os conceitos bem claros para o pessoal. Então, eu tenho talento, eu invisto tempo e esforço em cima dele, vamos dizer assim, em cima de uma habilidade que eu tenho, em cima de algo que eu faço bem, e em cima disso eu tenho o ponto forte. Qual que é a diferença de talento e de ponto forte? Para o pessoal ficar bem antenado aí. Ótimo. Então, a gente usa a seguinte imagem. O talento é como um diamante bruto, tem muito potencial lá dentro. Quando eu refino o talento, quando eu então agrego conhecimento, técnica, experiência, eu construo o ponto forte. Então, o ponto forte é algo construído. Ele é o diamante lapidado. Ele brilha, ele é bonito de ver, ele tem mais valor. Então, a gente tem o bruto e tem o lapidado. Como é que a gente faz isso? Investindo nele. Ai, que bacana, Caleb. Então, o talento, na verdade, quando você investe tempo e esforço, você tem como resultado o ponto forte, que é a alta performance de cada um. Então, é como se a gente ousasse dizer que só existe a alta performance dentro de uma zona de talento, de desenvolvimento, até que você alcance um ponto forte, até que seja um ponto forte. Sim, para você buscar a excelência, para você poder ter todo aquele tempo dedicado a desenvolver o ponto forte, o talento é essencial. Por quê? Tem certas coisas que cada um de nós, a gente pode ter sido forçado a fazer na carreira. Eu estava nisso, eu não gostava, mas sempre fiz. Mas sabe aquela coisa que amanhã, se falarem para você parar de fazer, você para e nunca mais volta? Isso Bacana. não é talento. Isso tem a ver com você se esforçou muito, conseguiu desenvolver, mas você não vai levar aquilo mais adiante. Você não deseja uma performance superior, porque aquilo para você não te satisfaz, não traz nada para você.
você fez bem porque aquilo era exigido. A questão aqui, quando a gente fala de alto desempenho, é você estar no seu pleno potencial, é você puxar a régua para cima porque você quer, não porque você tem. Então é algo vinculado a gostar de fazer, a bem-estar. Tem uma conexão com isso, não é simplesmente algo que você faz bem. Então é algo que, inclusive, te leva, talvez, até para uma área de flow, né? Para uma questão de fluxo, né? Com certeza. Quando a gente fala sobre talentos, tem algumas pistas que indicam se você está numa zona de talentos ou não. Uma delas, por exemplo, é aprendizado rápido. O que é aquilo que, imagina, às vezes você já está na aula, a professora está falando para você, você já faz aquela pergunta, ela fala, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você tem aquela segurança interna. Isso tem a ver com talento. Outra coisa que tem a ver com o talento é esse estado de fluxo. É quando você está tão imerso naquela atividade, sua essência inteira está lá, que o tempo voa. De repente passou, você, uau, 2 horas já foi, ou o dia já foi. Ah, que legal isso aqui. Você teve uma sensação energizante, que é outra dica. Então você termina algo que tem a ver com o seu talento, claro, se tem esforço, você vai ter cansaço, mas não é aquele cansaço do tipo, ai, eu tô drenado, nunca mais quero fazer isso. Não, é igual cantar, é igual a gente fazer arte, você fala, eu gosto, quero fazer mais, vou treinar. Por quê? Faz sentido para você se refinar naquilo, aquilo te preenche, aquilo te dá sentido de existência também. E outra dica fantástica aqui sobre talento é o seguinte, é a excelência inconsciente. Essa aqui é a mais difícil. Essa, por ser inconsciente, você não consegue descobrir. Só que, sabe o que você faz? Pergunte para as pessoas ao seu redor. Puxa, o que eu faço bem que chama atenção para você? Tudo que eu trouxe para vocês é fruto da pesquisa que Don Clifton começou a conduzir na década de 50, lá nos Estados Unidos. Ele, como psicólogo educacional da Universidade de Nebraska, ele teve a seguinte ideia, bem futurista para a época. O que pode acontecer se eu começar a estudar o que funciona com as pessoas? E se eu estudar o sucesso, será que eu consigo descobrir as regras de como o sucesso funciona? E olha só, 50 anos depois, lá em 99, ele lança o primeiro assessment, ou teste, na internet, feito 100% para já funcionar dentro desse nosso mundo virtual, e ele esperava, na época, poder impactar 1 milhão de pessoas, ajudando-as a se desenvolverem a partir de quem elas eram. Hoje, olha que incrível, a gente já tem mais de 25 milhões, em breve a gente já chega em 30 milhões. Ó, que bacana. E assim, o Caleb, essa base é de fato a base ideal para ser feita para as pessoas poderem fazer essa apuração, né? Eu acho que acredito que esses formulários na internet, esse tipo de conteúdo, dá para a pessoa poder ter um direcionamento, mas para ela realmente fazer um plano, ela poder se organizar para poder fazer o desenvolvimento desses talentos e alcançar eles como sendo um ponto forte, alcançar alta performance através do seu talento, né, vamos falar assim, um pontapé inicial é através do assessment, né, que aí pode ser encontrado através do livro ou do próprio site da Gallup, né, como seria isso? O que faria mais sentido para a pessoa poder procurar em um primeiro momento, começar para poder dar esse pontapé inicial? Então, a Gallup, para poder democratizar o acesso a esse autoconhecimento, ela publica livros. O livro que a gente tem em português, ele se chama Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. É um livro que você consegue achar nas melhores livrarias online, e dentro dele vem um código, que você acessando o site da Gallup, você utiliza esse código lá dentro e você vai ter acesso a responder o seu assessment. O que é legal? Esse assessment, ele tem a ver com suas características essenciais, é algo que fica em você. Os seus talentos são estáveis. Para eles mudarem, demora muito tempo. Então é aquela coisa que quando você responde uma vez, não precisa, ano que vem, será que mudou? Daqui a 2 anos mudou, você não precisa ficar preocupado, porque aquilo tem a ver com você. E provavelmente, vários desses talentos você já tem desde pequeno. Então é muito legal a gente conversar e estudar os sucessos passados. E esse é um convite que eu faço para você que está assistindo a gente, compartilhe com a gente seus sucessos passados. Aqui não é uma questão de você ficar se gabando, mas sabe o que acontece? Quando você começa a olhar com mais carinho as coisas que funcionam, você descobre a sua excelência inconsciente, você descobre coisas que você faz e que os outros não fazem. E sabe o que é melhor? Isso pode ajudar você a ter mais alto desempenho, você vai sentir aquela satisfação de poder ter feito bem, e você está ajudando seus colegas, sua empresa, seus amigos, sua família a poderem viver melhor.
E é interessante fazer quase que um 360 com esse tipo de questionário a respeito do que eu faço bem, né, Caleb? Eu recebo isso de alguém, alguém compartilha comigo o que eu aparentemente faço de uma forma natural, eu compartilho com essa pessoa e a gente faz talvez uma afirmação, uma validação do que seriam esses pontos, né? Também é um caminho interessante para poder começar, né? Para os ansiosos, né? Que compraram o livro vai demorar 10 dias para chegar. A gente já fica agitado, Caleb, eu sou assim. Fantástico. E aí fica a dica da gente conciliar as duas coisas. Peça esses feedbacks positivos. Se você quiser as perguntas, perguntas do tipo, puxa, então, conta para mim, me conta, quais são meus pontos fortes? Depois, peça exemplos. O que é aquilo que eu faço que se destaca muito aos seus olhos? O que você gostaria que eu fizesse mais? Todas essas perguntas podem indicar, então, os pontos fortes, que é aquilo que você construiu, a sua marca pessoal, aquilo que as pessoas já te chamam. Agora, sabe o que você vai fazer depois que você responder, então, o assessment? Ah, por que eu faço? Como que eu faço? Aí começa a ficar interessante. Você descobre a fórmula, porque a fórmula está no como. O quê? Fazer uma apresentação boa, saber a resposta das coisas, ter ideias. Isso é o quê? Mas o como que está por trás, cada um vai ter um como diferente. E para a gente poder encontrar o melhor ambiente para a gente expressar esse talento, né? Esse ponto forte, né, Caleb? Acho que é essa busca, né? Porque nem toda pessoa que tem um tipo X de talento, ela vai poder expressar de uma maneira confortável e prazerosa, que você está me dizendo que tem a ver com prazer, e no mesmo ambiente. Então, às vezes, a própria comunicação, ela é expressa de maneiras diferentes por cada pessoa, em ambientes diferentes e formas diferentes, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui, né? Ao longo dessa série. O que é legal aí de você se conhecer é falar, puxa, onde é que é o tipo de ambiente em que eu prospero mais? Onde é que eu consigo ser mais de quem eu sou? E sabe o que é legal? O ambiente a gente pode construir, porque assim como cultura, a gente vai construindo a partir das interações. Quando você consegue conversar melhor um com o outro, por exemplo, eu estou conversando aqui com a Flávia, a gente está se entendendo cada vez melhor de como interagir, e isso é o que vai aumentando a sinergia. Quando você conhece os talentos um do outro, fica mais fácil de você fazer isso. E são talentos diferentes, né, Caleb? A importância da gente saber que, inclusive, a diversidade soma. Porque se fôssemos iguais, talvez não conectasse tanto. E as nossas diferenças, inclusive a forma diferente em que a gente aplica os nossos talentos, é uma soma dentro desse processo, né? Com certeza. Aqui o legal é que 1 mais 1 é maior que 2 quando a gente está falando de pessoas. A sinergia cria algo fantástico. Mas para isso, você precisa valorizar o outro e se valorizar. Aquilo que você tem é especial e aquilo que outra pessoa é especial. Vocês dois juntos, ou nós juntos, podemos ir muito mais longe. Ah, com certeza. Gente, sabe o que é interessante? O livro que tem o código aqui no final dele, é um código exclusivo de cada livro. Você vai fazer uma raspadinha aqui e vai colocar no site da Galo, que o próprio livro tem todas as instruções, certo? Esse livro com frete, gente, não custa mais de R$70. Eu não ganho nada com isso, tá? Nem o Caleb. A gente já está passando para vocês uma forma de vocês encontrarem. É uma resposta para vocês, uma identificação exata. Aí eu vou dizer que é matemática, né, Caleb? Não é matemática, mas é uma identificação muito mais precisa, com uma base de dados que foi estudado durante mais de 50 anos e já foi testado em 30 milhões de pessoas. Então, a gente está falando aqui de uma ferramenta que funciona, que é barata. A gente está falando aqui, nós só temos líderes aqui dentro, esse é o nosso canal, desenvolvimento de líderes capazes de liderar outras pessoas e desenvolver equipes. E com certeza todo mundo tem 55 a 70 reais para poder investir nesse livro e começar a fazer autoliderança com você, para você ter capacidade de desenvolver a sua equipe, se desenvolver mais, se conhecer, né? E aprofundar aí nas suas dinâmicas de talento, né, Caleb? Com certeza. Aqui, se você pensar, é menos de R$2 por dia se você dissesse que fosse pagar em um mês. Imagina em um ano, imagina em 10 anos. Pessoas, líderes com quem eu trabalho, eles falam, puxa, se eu soubesse isso no começo da minha carreira, eu teria evitado muita dor de cabeça. Eu ia entender melhor por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, eu ia entender melhor as outras pessoas, ia evitar muitas vezes de ter aprendido pela dor, porque várias vezes o que a gente aprende é, as pessoas começam a criticar a gente, e isso não é questão de maldade, é simplesmente por quê? Porque o nosso talento ele não está maduro ainda. Ele é aquele diamante bruto e está sendo lapidado. Só que aí a gente pode aprender a lapidá-lo com tecnologia, que é usar o teste, ou a gente pode aprender a tentar lapidá-lo na força.
É isso, né? Eu recomendo aqui a gente usar uma forma mais inteligente. Aproveita que o Clifton, equipe da Gallup, investiram, eles trabalharam tanto nessas pesquisas, continuamente estão estudando, isso vai te dar um resultado que, olha, sem brincadeira, as pessoas quando olham, tem gente que fala, eu tô assustado, o que que é isso? Como é que conseguiu me descobrir? Conversou com quem para sair isso aqui? E os resultados do teste, eles são altamente personalizados, então é muito legal. Para quem já fez, né, ajudem aqui a comentar para mostrar como tem sido para você, mas fica realmente o convite. É um negócio muito bacana. Eu respondi em 2011 e quando saiu, eu tive surpresas muito agradáveis, porque eu descobri coisas que antigamente eu achava que era o meu jeito, eu não sabia explicar, não tinha palavras para explicar. E aí eu descobri, opa, eu tenho superpoderes. Oh, quais são os superpoderes então que você tem? Ai, que massa, Caleb. E vamos falar um pouquinho mais sobre como que funciona a dinâmica desses talentos, eles são distribuídos de que maneira, para a gente poder apresentar essa estrutura para o pessoal. Como que funciona Sim. essa dinâmica dos talentos, né, Caleb? Ela é dividida por estrutura? São questões soltas? De que maneira que isso funciona e que a gente pode enxergar a estrutura? Muito bom. Em relação ao assessment, ele é composto de 177 questões, então vão aparecer 2 frases em cada questão e você vai colocar com qual você se parece mais. Cada questão, 20 segundos passa, então é para você responder o que der primeiro na sua cabeça. É a resposta mais espontânea, mais natural que tem. Leva mais ou menos meia hora para responder. Uma vez que você responde, o que vai acontecer? No sistema da Gallup, ele já vai classificar a ordem dos seus talentos. E com o resultado, você vai receber seus top 5, seus 5 temas de talento, que a gente chama que são talentos de assinatura. Sabe, aquela marca pessoal que você dá. Assim como numa obra de arte você vai lá e assina embaixo, nas coisas que você faz com excelência, tem a sua assinatura. Aquilo que é só seu. E sabe o que é mais legal? Ninguém é igual, todo mundo é diferente. Para 2 pessoas terem aqueles 5 temas de talento na mesma ordem, a probabilidade é 1 em 33 milhões. Nossa, e Caleb, olha que interessante, é na mesma ordem, mas mesmo sendo 1 em 33 milhões, nada garante que as pessoas se expressam no mesmo ambiente, da mesma forma e usam a base de talento igual. Então, gente, é muito único. Pelo amor de Deus, o 1 em 33 já é muito único, né? E que, inclusive, você pode usar em ambientes, expressar de forma diferente. Caleb, totalmente individual, singular, né? Com certeza. E aí, o que sai, né? Vão sair nomes. Esses top 5 são 5 nomes desses temas de talento. A Gallup, quando foi estudar os talentos, ela viu que, puxa, tem infinitos talentos, a gente não consegue classificar todos. O que ela fez foi, ela agrupou os talentos que mais aparecem nas pessoas. No estudo inicial, eles tinham mais de 400. Imagina, você fazer um teste, sai 400 nomes, ia ser muito louco, né? A gente escreveu um dicionário para isso e ficar estudando a vida inteira. Eles fizeram, então, uma filtragem e chegaram em 34. Então, quando você responde o teste, desses 34, vai aparecer os seus 5 principais. Caleb, por que é importante a pessoa tendo acesso a esses 5 primeiros talentos, existir realmente vamos dizer assim, um abandono, a gente deixar todos os outros de lado durante um tempo que seja, mesmo que depois a gente comece a expandir esse relatório e talvez desenvolver outras forças, por que é tão importante a gente focar nos 5 primeiros? Por que disso? Isso é legal. Então, quando o Clifton ele se pôs a estudar, deixa eu entender o que está na mão das pessoas, quais são as ferramentas mais poderosas e naturais que elas possuem. Então, quando você olha para os seus 5 primeiros, é o seguinte, lembra que a sua marca pessoal é a sua assinatura? É aqui onde você tem a maior chance de fazer a diferença. Fazer a diferença, se sentir bem, então ter alta performance, ter bem-estar e aquela sensação de que, puxa, sou eu. Isso eu não tenho igual, você sente que você está inteira na situação. Então, esses talentos, quando a gente fala, eles são realmente a sua expressão mais forte da sua essência. É o seu ser, na sua melhor forma. Isso foi lindo, Caleb. Eu adoro falar isso, eu acho muito lindo. Gente, Caleb, dúvida. Agora, a abertura aqui para dúvida minha mesmo. Ser jogador de futebol é talento, Caleb? A parte é talento e parte é treino.
Mas a profissão em si não é talento, né? Como que é para a gente poder passar para as pessoas que essa questão de profissional, nasci médico, nasci palestrante, nasci para estar aqui no Instagram me posicionando, o quanto nasci para ser professor, o quanto que esse viés a respeito da profissão, ele é inapropriado, na verdade, né? E os talentos, eles são combinados para eles terem uma área de expressão, né? Um ambiente onde a gente consegue desenvolver eles de uma forma melhor, né? Exato. A ferramenta ela foi construída, e isso, olha só a visão do Clifton lá atrás de novo, né, mais de 20 anos atrás. Ele quis pesquisar algo que pudesse identificar talento independente de profissão, independente de gênero, independente de cultura, origem. Então, o que você está recebendo aqui não é, isso aí foi feito, por exemplo, para os norte-americanos. Não. A Gallup testou entrevistando pessoas do mundo inteiro, em diferentes posições, gente que está trabalhando no terceiro setor, gente que está em corporação, empreendedor. O que ele queria? Ele queria ter uma linguagem comum que ajudasse as pessoas a se desenvolverem, independente de onde estivessem. E por isso que o teste ele é tão interessante, porque você pode usá-lo profissionalmente, sendo dentista, sendo professor, sendo médico, e aí você vai aprender a usar os seus talentos e combiná-los melhor para poder dar o resultado que você quer. Caleb, muito massa, né? E para o pessoal entender qual que é a importância da pessoa ter um conhecimento a respeito da sua base de talento. Qual que é a importância disso? Ela vai usar isso no quê? Ela está aqui e se dispondo a nos ouvir e talvez a comprar esse assessment, né? Lá direto do site da Gallup, da Amazon, da Americanas, aí onde você quiser. A gente realmente não tem nenhuma contribuição a respeito disso, né? Mas por quê? A importância disso qual é? Ela sai de qual ponto e chega em qual ponto através desse conhecimento? Muito bom. Aqui, eu diria para vocês que quando a gente tem esse assessment, tem o resultado dele, é igual você ter um smartphone. Cada talento é como se fosse um aplicativo lá dentro. Se você souber usar esses aplicativos, você faz muita coisa. Você vai poder ter mais performance pessoal, você vai poder ter relacionamentos mais sadios, você vai poder liderar melhor, você consegue vender, você consegue entregar. Por quê? Você vai descobrir a sua forma de fazer cada uma dessas coisas. É uma combinação desses talentos. Então aqui é como se você tivesse os ingredientes para poder depois montar o bolo que você quer. E você vai escolhendo. A única coisa que você precisa ter em mente é, espera aí, eu não sou aquela pessoa que tem que ser tudo para todos. Porque você nem quer isso. Tem certas coisas que você olha para a pessoa e você almeja muito do que ela consegue. A partir, por exemplo, do emprego dela ou da carreira dela. Você fala, eu queria ter, mas você quer pagar o preço que ela está pagando? Você quer fazer aquilo? Aquilo realmente te dá aquela mesma emoção que ela tem quando você sente? Então, assim, quando você se conhece, você fala, legal, agora eu já sei onde eu vou poder aplicar aquilo que eu tenho de melhor para poder ter esses resultados. Caleb, muito legal. E assim, a respeito do porquê, a gente está vendo aqui, né? A pessoa investe nesse autoconhecimento para justamente em se conhecer melhor, ela consegue encontrar um lugar para ela poder se expressar e ela sabe que ela não vai dar certo em tudo. Então, ela vai encontrar exatamente onde ela vai dar certo. Então, acho que é uma pegada aí de você certo no lugar certo, né? E aí, quando a gente fala de líder, um líder que se conhece muito bem e que sabe, inclusive, identificar o talento em outras pessoas para colocar a pessoa certa também no lugar certo, né? Seria isso, né? Com certeza. Então, um ganho é o ganho, vamos dizer, pessoal que você tem. O outro é o ganho que você tem como líder para a sua equipe. Você melhora as dinâmicas entre as pessoas. Você consegue lidar melhor com aquela pessoa que é diferente de você. Você encara ela agora como alguém que tem talento, alguém que vale a pena fazer parceria. E não como alguém diferente, você olha e fala, por que você é assim? Você passa a olhar de por que você é assim para que bom que você é assim. Eu preciso de você. Que bom que a gente é diferente, pode somar um para o outro, né? Que a gente pode, inclusive, talvez com talentos diferentes, entregar um trabalho. Às vezes a gente tem a mesma função e tem talentos diferentes. Isso é super interessante também, né, Caleb? Porque não existe o talento certo para uma função, existe uma forma certa de usar o seu talento, né? Acho que seria com essa pegada, né? Com certeza. Pessoas diferentes, então, conseguem atingir excelência de formas diferentes. O segredo está no como. De novo, é aquela receitinha do bolo. Olha, quando a gente fala de receita do bolo, aliás, isso é algo muito interessante, porque quando você vai ler uma receita, normalmente não é sal a gosto, é tudo meio a gosto, né? Você tem algumas medidas exatas, mas várias é meio que assim, depende de você. Sabe? Isso faz a diferença, sim. Depende do teu forno, depende de como você mistura as coisas. Então,
esse ingrediente, cada um adiciona o seu, porque a gente não é robô, a gente é ser humano e a gente não é motivado pelas mesmas coisas. Caleb, você me falou uma coisa que me veio um insight. A gente, por uma questão cultural, a gente é estimulado a falar de fraqueza, de melhora, de gap. Vai lá, ó, você está ruim nisso, melhora, melhora, melhora. Qual que é a grande vantagem da gente ter esse olhar voltado para as nossas potencialidades? Eu sei que quando a gente traz isso, fica muito claro, que é óbvio, né, que quando a gente fala do que é bom na gente, que existe, de fato, uma possibilidade de potência. Mas como quebrar essa questão cultural e a gente conseguir olhar para essa vantagem que a gente tem competitiva baseado naquilo que a gente faz de singular, né, de único? Sim, em primeiro lugar, é que a visão de você ficar corrigindo o gap, ela lembra muito você, por exemplo, querer cuidar da saúde como se fosse simplesmente a ausência de doença. Então, da mesma forma como a ausência de doença não é sinal de saúde, assim como também não estar no vermelho não quer dizer que você está rico. Ah, para, Caleb! Aí você me deixou aqui! Puxa! Nessa pandemia Caleb. Eu vou falar que é, porque é. Né? Você não perder não significa que você vai ganhar. Aqui a gente fala, não é que é para você ignorar os seus pontos fracos, não é para você ignorar os gaps, suas deficiências. Elas não podem ser barreiras para o seu sucesso. Elas não podem estar na frente no seu caminho. Então, a gente fala em foque nos pontos fortes e gerencie os pontos fracos. Mas é uma questão de quanto que você vai alocar, quanto que você vai investir. Invista mais, onde você vai ter mais retorno. Que a gente fala que é o caminho da menor resistência. Mais naturalmente você consegue ir para lá. E aquilo que está te atrapalhando, ou pede ajuda de alguém, ou compra um aplicativo, usa alguma coisa que vai te ajudar a suprir para você estar na média, mas assim, você não está com nota vermelha não faz você ser um aluno excelente. É sempre a mesma ideia. A gente está sempre falando disso. Vamos buscar excelência. Quer ser medíocre? Tá bom, então só cobre seus buracos e ninguém vai se lembrar de você. Aliás, isso aqui é muito interessante, né? Pessoas que marcam a gente não são aquelas que fazem tudo na média. Normalmente, ou elas fizeram algo muito bom pra gente, ou fizeram algo muito ruim pra gente. Para você ser marcante, você fez alguma coisa relevante o suficiente para a pessoa lembrar. Que seja algo bom. Caleb, seus exemplos foram muito marcantes para mim. Eu preciso dar um tempo aqui na live. Foi muito impactante. Caleb, vamos lá. Se não investir em talento, o que pode acontecer? Eu agora acho que não é o momento, eu acho que talvez continuar olhando para a minha fraqueza é o que eu tenho de melhor para poder fazer, eu ainda quero olhar para todos os meus pontos de melhoria e quero continuar investindo meu tempo nisso. O que pode acontecer comigo? Se eu insisto em trabalhar os meus gaps, qual que é o caminho que eu encontro? E se eu percebo os benefícios de trabalhar os meus talentos, qual que é o caminho que eu encontro? Essa via não é de mão dupla, não é? Então, o grande risco de você não se conhecer, em primeiro lugar, é você ficar repetindo os seus erros, não aprender nada nem com os erros, nem com os acertos. Quando você aprende com os erros, você evita de fazê-los. Quando você aprende com os acertos, você acerta mais ainda. Então aqui o convite fica, olha, talvez você pode, continue aí aprendendo com os erros e tudo, você está crescendo, ótimo, não pare de se crescer, que é importante, tem que se desenvolver, mas isso não vai ser suficiente para você poder mudar as coisas. Você precisa aumentar a sua expectativa de que você pode ir mais longe. Corrija os erros, mas estude com carinho os seus acertos, porque, sabe, eles vão te apontar dica de onde você vai fazer mais a diferença. Ninguém aqui é inútil. Todo mundo é talentoso. Todo mundo pode fazer alguma coisa muito melhor do que os outros. E é aí onde você vai ter seu valor. A gente fala muito, né? Como é que você vai agregar valor? Você vai agregar valor fazendo aquilo que você faz de melhor. Aquilo que é seu, aquilo que tem sua marca pessoal. Bem falado, né? E é verdade, né? E como a gente tem essa questão cultural, desde a época da escola, né? A gente chegava com um boletim escolar e o foco que era dado para a gente era na nota que a gente precisava estudar mais, e o 10, às vezes, tipo assim, obrigação, minha filha, pelo amor de Deus, cadê a nota melhor em tal matéria, né? E a gente vem acompanhando disso até hoje no trabalho, né? As coisas que a gente faz bem, mais do que obrigação, nem parabéns a gente merece. E nas coisas que a gente não faz tão bem, feedback, aí é um feedback, não tem que chamar de feedback.
errado, tá? Não é brincadeira. E aí tem a questão do feedback que vem de uma maneira muito forte, né, Caleb? Muito, talvez, desmerecedora e impulsionando a pessoa com um viés negativo, né? Como trabalhar isso dentro do ambiente profissional, essa questão de reforçar aquilo que a pessoa faz de melhor, para a gente conseguir deixar de lado essa insistência em cima do gap? Sim, aqui é o seguinte, aquilo onde a gente vai dar foco é onde vai ficar a nossa mente, a gente vai ficar sempre pensando naquilo. Então, imagina que eu gostaria que você sorrisse mais para os clientes, que isso é importante e tudo. Se toda vez eu ficar falando, olha, você fez cara feia, você fez cara feia, daqui a pouco está aquele sorriso mecânico, a pessoa nem sabe como sorrir, porque ela só sabe que não é para fazer cara feia, ela não sabe como é que é para sorrir. Agora, se cada vez que ela acerta o sorriso, você fala para ela, gostei desse sorriso, é isso aí, ela vai aprendendo a fazer mais certo. Essa é a ideia de você focar no ponto forte. Apontar o erro é para parar de fazer, mas e o que é para fazer então? Tá bom, eu não erro mais, mas e como é que eu acerto? Então, me dá dica, né? É Esse é o engraçado, né, ponto. Caleb? Você falou esse ponto, e dentro dos ambientes corporativos, né, com as lideranças e tudo mais, uma das dificuldades da equipe é que o líder, inclusive, tem sempre posicionamento. O que não deve ser feito? É um posicionamento clássico. Não quero que chegue atrasado, não quero que atenda, sei lá, o telefone assim, não quero que você se posicione assado. Mas a clareza sobre o que tem que ser feito é uma dificuldade, inclusive, da liderança. E você só vai conseguir desenvolver isso a partir dessa questão do autoconhecimento, né, Caleb? Porque é uma clareza que você traz para dentro de si, que você desenvolve através da autoliderança e que depois você consegue colocar para fora, né, Caleb? Fantástico. E aí, nesse ponto de vista para líderes, quando a gente está falando de excelência, você tem uma clareza do que significa excelência. Olha, excelência é um serviço nesse nível, isso aqui é o estado da arte que a gente espera, mas todo mundo é ser humano. O líder precisa deixar claro a expectativa em relação ao que é excelente, o que é aceitável e o que não é aceitável. E isso é o que Caleb, vai orientar, né, o caminho. total. E assim, existe um momento para começar? Tá todo mundo aqui, a gente tem pessoas de diferentes idades, temos as novinhas, temos os mais velhos, temos os mais velhos, maduros. Isso Temos aí. os jovens e os maduros. Qual que é o momento para começar, Caleb? Qual que é o melhor momento de você dar esse start, sabe? E buscar esse desenvolvimento? Tem um limite, tem um começo? Como é que funciona? Bem, aqui é o seguinte, se você tem mais de 15 anos, a hora é agora. É para já. Responde quanto antes você puder, porque olha só, é um pouco do que eu falei para você. Uma vez que sai o resultado e você começa a entendê-lo e participe das lives para você poder ter um entendimento mais profundo, porque às vezes você lê o relatório e fala, não tem nada demais. Participa das nossas conversas, vocês vão ver que divertido é. Uma vez que você começa a se conhecer melhor, abre a sua mente para perceber eventos que já aconteceram, você começa a ver coisas que você já fazia desde pequeno. Então, nas conversas que eu tenho de coach, é muito gostoso com líderes, porque o que eles falam? Uau, agora eu sei por que eu já fazia isso. Agora eu entendo por que isso me energiza tanto. Agora eu entendo porque aquilo me drena tanto. Você descobre cada coisa. E isso vai o quê? Vai aumentar o seu repertório de autoconhecimento. Aqui não estamos tirando a validade de terapia, de outras práticas. Aqui é só mais uma forma de autoconhecimento que tem o viés da psicologia positiva. Don Clifton, ele é considerado o avô da psicologia positiva, porque ele já estava estudando essa questão do funcionamento ótimo das pessoas numa época em que ninguém estava fazendo isso. Então ele foi pioneiro. O que vocês estão trazendo aqui, ou melhor, o que vocês estão vendo de benefício, então, é resultado de décadas de pesquisa séria e científica. Ai, que bacana, Caleb. E de fato é isso, né? É essa abordagem, esse olhar que a gente quer trazer sobre a importância de você dedicar o seu tempo, porque o nosso resultado, né? Ele não, né? O nosso resultado ele não está onde a gente coloca o nosso tempo, não é isso? Uhum. Então, se você foca no gap, qual que é o resultado, né, Caleb? Você foca na sua fraqueza, o seu resultado, ele vem de onde você insere o seu tempo, o seu esforço ali. É um resultado de investimento. Investir meu tempo e meu esforço no meu gap. Qual é o meu resultado? Investir meu tempo e meu esforço nos meus talentos. Qual é o meu resultado? É Perfeito. isso, né, Caleb? Então, é isso aí. Escolha onde você quer ter um resultado melhor, um resultado que te traga mais satisfação, que você sinta mais inteiro, que você gere, então, um alto desempenho consistentemente, que isso permita você crescer.
Uma coisa legal de você estudar sucesso e trabalhar em cima do sucesso é que você constrói em cima do seu sucesso. Não precisa começar do zero. Cada vez, vou ter que aprender e fazer tudo de novo, não precisa reinventar a roda. Você vai melhorando a sua fórmula. Cada vez você vai, eu faço desse jeito, quando eu falo isso funciona, eu preciso pensar um pouquinho antes. Opa, quando me dão fatos e dados, eu funciono melhor. Quando eu converso com alguém, eu tenho as ideias. Você descobre aquelas coisas que você achava tão estranhas, e você passa a se respeitar mais. E aí você sofre menos, tem menos estresse, você vai ter mais momentos e interações positivas. Um dos maiores benefícios de quem trabalha com pontos fortes todos os dias é que você anseia ir para o trabalho, porque você vai poder dar o seu melhor. Nossa, e falar com as pessoas sobre isso, né, Caleb? Acho que é uma oportunidade, né? Poder estar com as pessoas falando o que elas têm de melhor, né? Acho que realmente é uma fortaleza. E me diz uma coisa, Caleb, você, com a sua experiência de campo mesmo, né, tem esse contato com as pessoas de uma forma diária. O que você percebe que é o maior erro das pessoas quando elas buscam essa ferramenta de desenvolvimento de talento? Ótimo. Primeiro, elas acabam ficando só naquele eu sou. Essa é uma ótima ferramenta, mas assim como o Clifton tem o assessment dele, a gente tem no mercado diversas ferramentas muito interessantes que se explicam para você quem você é. O grande pulo do gato dessa ferramenta é você converter o eu sou no eu faço. Para que serve esse talento? Eu gosto até de usar, né, a imagem de que os talentos é como se fossem as ferramentas que você tem num canivete. Se você conhece bem o que você tem, você fala, com essa ferramenta aqui, que tipo de arte eu posso fazer? Cada ferramenta, você sabendo direitinho como usá-la, o seu canivete permite você fazer muita coisa. Só que se só ficar no eu sou, é interessante, você vai gostar mais de você, com certeza vai ser uma coisa mais leve, mas você não vai tirar o principal benefício, que é transformar a sua essência em ação, em resultado, em performance, em relacionamentos mais prazerosos, em uma liderança mais leve, em que você consegue ter uma equipe que trabalha mais autonomamente, sem depender tanto de você, clientes mais felizes, olha quanta coisa. Eu não sei se o pessoal anotou, eu anotei aqui no cantinho, porque eu achei que, assim, é muito poderoso. Por quê? A gente traz um viés de talento como se fosse um adjetivo. Eu sou comunicadora, eu sou carismática, né? Eu sou estudiosa, eu sou disciplinada. E aí na verdade, você está tentando trazer uma definição que te limita, né, Caleb? Isso é limitação. Isso aí você está tentando se encaixar em alguma coisa que tem um conceito que não tem amplitude. Você fica daquele tamanhozinho ali, né, do tamanho do adjetivo. Então, tem 1 milhão de adjetivos. Você quer se limitar assim? Que eu não quero, sai fora. E aqui, entrando nesse viés do eu faço, né, Caleb? Luzes, câmera, ação, quantas possibilidades! É muita coisa! Exatamente, por isso que a gente fala, né, que talento vezes investimento é igual a ponto forte, é uma fórmula matemática, né, mais como conceito. Por que a gente usa esse vezes? Porque você pode ter 10 de talento e você investiu 0 nele, seu resultado é 0. Assim como você pode ter 0 de talento e investir 10, seu resultado é 0 também. O melhor dos mundos é o quê? Você ter talento e você investir nele. Se você tiver 10 de talento com 10 de investimento, a multiplicação vai dar 100. Esse é o jeito de você investir inteligentemente o seu tempo e seu esforço. Muito massa. Caleb, pelo amor de Deus, vamos falar. Gente, cara, tá meu fone. Por onde começar, Caleb? Por onde que começa isso? É o que? É uma mudança de mindset? Assim, uma mudança de modelo de pensamento? Porque esse talento é pensar, sentir e agir de determinada maneira. Para dar o pontapé, você muda o quê? Você adequa o quê? O que pode ser o primeiro passo para isso aí? Para começar, Caleb, desenvolver e alcançar um ponto forte, pelo menos um talento. Sim, aqui é você começar a olhar suas características naturais e guardar aquele conselho de mãe. Sabe quando você vai fazer as coisas, se você fala para sua mãe, mãe, mas todo mundo é assim? Ou todo mundo faz isso? Aí sua mãe fala assim, mas você não é todo mundo. Então, assim, primeira dica é você guardar isso, essa verdade da mãe, você não é todo mundo. Nossa, olha, eu sou mãe, eu fico feliz. Vou passar isso para meus filhos. Só que aí, só falar isso não é suficiente, percebe? Mas tá bom, eu não sou todo mundo, eu sou o quê, então?
Aí você começa a buscar, deixa eu entender melhor quem eu sou. O autoconhecimento vai te trazer esse tipo de aprendizado e você começar a guardar. Que bom, eu sou desse jeito, é o que eu tenho. Isso é abundante, dá para fazer muita coisa com o que eu tenho. Como é que eu posso alavancar isso? Como é que eu posso multiplicar esse talento, igual na parábola dos talentos que tem na Bíblia, em que Jesus ensina a gente que pessoas receberam talentos diferentes e elas podem multiplicar os seus talentos. Ao multiplicá-los, você está aumentando tesouros que você tem dentro de você. Nossa, Caleb, que massa, porque assim, uma coisa que eu vejo muito, eu gosto muito de consumir conteúdo na internet, fora da internet também, em curso de pós-graduação, mestrado, eu vejo que muita base de conhecimento tem pouca ação. Então, aí você se conhece e você entra num limbo que a pessoa fala assim, Flávia, para. E é assim, gente, entra no limbo do Gabriela. Eu me conheço, mas eu nasci assim, eu me aceito, e a pessoa começa até com viés assim, que me aceite como eu sou, porque eu não vou mudar, porque eu já sei que eu sou assim. E entra no limbo da Gabriela. E aqui, dentro dessa possibilidade de trabalhar o talento, a gente tem algo absolutamente diferente, porque é uma abordagem que tem possibilidade de ser voltada para a ação, e através da ação tudo pode ser mudado, desenvolvido, e você pode se encontrar, sabe? Para, de fato, assumir a sua identidade, ser autêntico, ser dono de si e conseguir ter uma melhor performance. Certo, Caleb? Quando eu falo de performance, não estou falando de trabalho só não, tá, gente? Estou falando dentro do ambiente pessoal, dentro do ambiente do seu desenvolvimento de saúde, do foco que você dá em você, né? A respeito do que você coloca para dentro, o tipo de esforço que você faz e de energia que você gera. Então, o quanto que isso é bacana, né, Caleb? Essa possibilidade de colocar em ação. Então, a gente não está falando aqui de uma ferramenta onde você se conhece, se conhece, se conhece e se aceita, se aceita, se aceita. É lindo a questão da aceitação, mas ela é muito mais linda quando você busca um caminho que faz sentido para você, para todas as pessoas ao seu redor, né, o máximo, pelo menos possível, família, né, Caleb? E você consegue encontrar a sua melhor performance dentro disso tudo, né? Com certeza. Aqui, se você se fizer a pergunta como esse talento pode me ajudar nessa situação, nesse cliente, nesse projeto, nesse exercício, nesse desafio, é aí onde esses comos que a gente comentou, a sua receita de sucesso vai saindo. O talento deixa de ser, então, simplesmente eu sou assim, que legal. Opa, eu vou usar essa ferramenta, ela vai me ajudar a dar certo. Vamos lá, vamos ser intencional e intenso. Precisa das duas coisas, intencionalidade e intensidade. Adorei, intenção e intensidade. E aí funciona de fato como uma caixinha de ferramentas, Caleb. Eu precisei, eu aciono aquilo que faz sentido para o momento e eu me desenvolvo a partir disso, né? Inclusive da repetição, da quantidade de vezes que eu consigo utilizar o mesmo talento, né? Eu fortaleço ele dessa forma, né? Com certeza, assim que a gente vai construindo os pontos fortes. Sabe, aquela coisa que você vai fazendo, você nem pensa mais, porque ficou muito automático em você, então você passa a ter um automático funcionando muito melhor para você. Muito legal. Existe algum efeito colateral, Caleb, para quem usa talento? Tem bula de medicamento? Tem alguma coisa que pode dar errado você aplicando, investindo em cima do seu talento? Que pode dar errado, Caleb? Beleza. Uma das coisas, então, que pode dar errado é o seguinte, o que você falou do síndrome de Gabriela, de você começar a falar, não, mas eu sou assim, então você tem que me aguentar do jeito que eu sou. Quando você usa o talento de maneira exagerada, infelizmente, você acaba recebendo um rótulo das outras pessoas porque você passou do ponto. Tava super legal, mas por você usar ele demais, então, um exemplo, pessoas que têm comunicação como um tema de talento e é um dos seus top 5, elas gostam de contar histórias, muitas vezes quando elas estão falando você fica encantado, mas sabe o que acontece? Como elas gostam muito de falar, às vezes elas estão falando tanto que de repente as pessoas perdem o interesse. Então aquilo que era super legal e você estava assim, mas passou do ponto. Você usou exageradamente, perdeu eficácia. Então, a alta performance é você saber onde está e não passar do ponto, porque pode ser ruim para você ou para os outros.